Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Como sempre, uma leitura do Evangelho. A gente comentar, como é gostoso a gente comentar sobre os milagres de Jesus, sobre o acolhimento que ele tinha e tem com as pessoas. Enfim, as obras de Jesus Cristo são admiráveis, né? E é bom de passagem dizer assim, que ele mandou a mim e a você publicar essas obras, não é? Quando ele falou ir, de evangelizar e tal. Então, nós temos essa obrigação, como filhos de Deus, batizados que somos, de divulgar e tornar conhecido tanto quanto possível as obras dele. Porque se não for assim, sabe o que é que nós vamos ter? Um monte de pessoas incrédulas, tanto faz como tanto fez, não crê em nada, porque eles são levados por alguém a não acreditar nestas coisas, falam essas coisas. Então, como é que nós vamos ficar? Pelo menos temos que ter um respeito pela palavra de Deus e saber o que é que ele fez e o que ele pode fazer. Não é só saber o que fez no passado, mas é saber que ele fez com aquele povo que vivia chorando, que vivia angustiado, e que ele pode fazer com nós hoje. Todo mundo está assustado aí, não é? Tanta coisa, né? Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, esse contato. Não é simplesmente um conhecimento, só para conhecer, saber. Não, mas esse contato, essa vivência desse amor de Deus. Hoje eu vou ler para você, para mim e para você e para quem acessar, um texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28, que fala de fé manifestada por uma mulher pagã, gentia. Então aqui vai agora o que São Mateus registrou desse acontecimento. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, ele estava descartando ali a possibilidade de atendê-la. Ela não era do povo de Jesus. Ela era uma mulher gentia, não batizada, pagã, lógico. Pessoas assim com determinados fanatismos, e alguma coisa que ela não era do povo.
escolhido, povo de Israel, para que Jesus atendesse. Para isso ele foi enviado. Muito bem, mas aquela mulher veio prostrar-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Depois, lá na frente, eu vou explicar o que significa isso. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Que maravilha, né? Na mesma hora a sua filha ficou curada. Eu escrevi alguma coisa aqui em detalhes para a gente comentar palavra por palavra, para que a gente, eu e você, meditando, refletindo, possamos entender o que significa essas palavras maravilhosas. Então, nós ouvimos que essa mulher pagã, idólatra, e outra religião, é lógico, né? Viu Jesus e começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está atormentada por um demônio. Jesus calou. Jesus calou porque é a sabedoria de Jesus, né? Ele calou. E os seus discípulos se aproximaram de Jesus e começaram a gritar: Senhor, afasta essa mulher, manda ela embora. Ela está nos perseguindo, está nos atormentando com esses gritos. Olha só, Jesus agora se coloca numa situação difícil. Por quê? Ele foi enviado ao povo de Israel. Chega aquela mulher que não tinha nada a ver, era de outra nacionalidade, e essa mulher vem pedindo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ora, como é que ela sabia? Como é que ela sabia que Jesus ia resolver essa situação? Ela não conhecia Jesus. Ela era de outro povo que podia ter ido procurar um ídolo da turma dela para socorrê-la. Mas ela veio procurar Jesus. E Jesus se vê naquela sinuca de bico. Quer dizer, se eu for atendê-la, o povo vai meter a língua em cima. Porque vai dizer que eu estou atendendo pessoas estranhas e eu não tenho nada a ver com isso. E ainda mais os discípulos. E você sabe, ajudante de chefe como que é, né? Eles são danados, né? Eles falaram: Jesus, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora que ela está perturbando. E Jesus responde para ela assim: eu não fui enviado senão para o povo de Israel. Então, Jesus se coloca nessa situação difícil
Se fizesse o milagre acontecer, se atendesse ela, eu falar. Se não atendesse, ia dizer que Deus é esse que não atendeu. Os discípulos iam cair em cima, dizendo, ele está atendendo aí pessoas que não podem. Quer dizer, e agora, o que é que Jesus ia fazer, né? Mas ele sabia muito bem o que ia fazer. Por isso essa pausa que ele fez. Então, diante dessa situação toda que Jesus se encontrava, ela respondeu para Jesus, gritou outra vez, Senhor, ajuda-me. Mexeu com a fraqueza de Jesus, mexeu com a misericórdia, que é enorme no coração de Deus, mexeu com a sensibilidade, Senhor, ajuda-me, prostrada, ajoelhada no chão. E o que é que Jesus podia fazer diante disso? Mas como não podia, ele ainda disse assim, não fica bem pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Foi uma linguagem simbólica que Jesus achou para que ela dissesse assim, se ele veio para os filhos de Deus, o povo de Israel, esse pão da palavra, do socorro, da ajuda, deve ser dado para aquele povo dele e não para mim, que eu não conheço, eu não sou do povo dele, eu não sou... Ela disse, bom, eu estou sem futuro, né? Mas com toda humildade ela falou, Senhor, ajuda-me. E continua aquele diálogo, né? Não convém jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Agora veja o que ela disse a Jesus. Veja a resposta aqui, essa é a chave de tudo. Ela respondeu para Jesus quando ele falou, o pão deve ser dado aos filhos e não aos cachorrinhos. Sem desmerecê-la, sem nada, mas para que ela entendesse a mensagem, né? Ela respondeu para Jesus, mas os cachorrinhos, ao menos comem as migalhas que caem das mesas de seus donos. Como dissesse, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor veio para eles, mas eu estou precisando, eu não tenho quem me socorra. A linguagem dela também foi uma sabedoria que não tem tamanho para Jesus. Eu sei, Senhor, eu respeito, mas eu não estou querendo pão. Eu estou querendo o resto que cai. Estou querendo aquilo que vai se perder. Só o resto. É uma coisa incrível como a gente vê essa situação. Ela é uma pessoa que não tinha instrução religiosa, ela não tinha cultura, e dialoga com Jesus em alto nível, sem raiva, sem rancor, sem xingamento. Ela dialoga com Jesus num nível espetacular. Eu sei, olha a humildade, eu sei, mas eu nem estou querendo pão, eu estou querendo só, o cachorro está debaixo da mesa. Se o cachorro da questão sou eu, o cachorro debaixo da mesa também come as migalhas perdidas.
que cai da mesa de seus donos. Veja a inteligência dessa pessoa. Veja a sabedoria, que não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria divina. Quando ela veio procurar Jesus, é porque ela já estava movida pelo coração de Deus. Ela já era uma pessoa que foi abençoada por Deus antes de qualquer coisa. E ela veio procurar Jesus porque a gente sabe que muita gente instruída na fé, na religião e outras instruções nem acredita que há demônio, nem crê que existe demônio, e muito menos acredita que alguém pode expulsar demônio da vida do outro. Essa é uma desgraça de uma mentalidade doente que entra nas pessoas. Não acredita em demônio. Muitos dizem também que não acredita em demônio, provavelmente não acredita em Deus também. Então, ele não acredita que esse demônio, que às vezes se apossa de alguém, pode ser expulso através da fé, através de uma palavra da Sagrada Escritura, que é o próprio Jesus. Quando diz que a pessoa está endemoniada, isso é bobagem, a pessoa estava doente, falaram que estava com o demônio. Jesus, ao contrário, quando a pessoa está doente, ele fala, não é doente, a pessoa não está doente, está com o demônio, em determinadas situações. Então é só isso que nos admira quando vê uma pessoa sem instrução religiosa, saber que Jesus, ela viu Jesus por ali. Quando Jesus chegou lá em Tiro e Sidônia, disse, foi tocada por Deus. Ela dizia assim, eu vou procurá-lo por amor à minha filha está atormentada, o demônio tomou conta dela, e ela está com um determinado comportamento horroroso. Então ela precisa ser liberta. Quando ela falou, Senhor, eu não estou pedindo pão, eu estou pedindo só as migalhas que caem debaixo da mesa, quer dizer, uma palavrinha só. Se o Senhor falar uma palavrinha, já é o suficiente para libertar minha filha. E Jesus falou à mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Para dizer assim, que a fé é a chave. Ela usou aquele argumento forte para Jesus, convencer Jesus de alguma coisa, saber tocar o coração de Deus, saber tocar na sensibilidade, na fragilidade, na fraqueza, na misericórdia. E ela disse, se o Senhor falar uma palavrinha só, minha filha vai ficar liberta. E Jesus olha para ela e diz assim, filha, grande é a tua fé. E ela usou a chave certa, na porta certa. Ela tinha a chave pronta. Ela foi na porta, ela bateu na porta certa, chamou quem podia realizar. E às vezes a gente, diante de uma dificuldade, se entrega. Ai meu Deus, que dificuldade, eu não sei o que fazer, como é que eu faço para sair dessa? E ela nos ensina hoje que em situações difíceis a gente tem uma porta aberta para a gente entrar, se a gente acreditar. Tem o coração de Deus. Tem Jesus Cristo do nosso lado esperando que alguém chegue para ele atender. Ele atendia tanta gente lá. Será que ele desistiu de atender hoje, quando o povo tem tanto problema, tanta doença, tanta escravidão, de tantas coisas?
tanto a pressão. Jesus não desistiu de nada disso, ele continua sendo um Jesus misericordioso, poderoso, generoso, bom, sábio, e ele nos ama imensamente. Então nós precisamos acreditar. Essas coisas que estão escritas aqui é para que nos ajude a acreditar. Meu Deus, quanta dificuldade eu estou enfrentando e não sei por onde começar, não sei a quem pedir a libertação. E ele está dizendo aqui, olha, precisamos, São Mateus está dizendo assim, nós precisamos chegar a Jesus com humildade, com fé, com confiança, com sabedoria. Não ficar com raiva de Deus por qualquer coisa. Deus não me ama, Deus não existe. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, por isso que é bom a gente ver sempre, cada vez que eu leio algum texto, isso me ajuda a viver, me ajuda a entender a palavra de Deus, e a gente não vive sem essa orientação de Deus. Então é isso que ficou para o nosso comentário de hoje. Humildade, sabedoria, fé, fortaleza. Ela devia ter desistido, né? Diante de tanta coisa, manda a mulher embora. Não, ela não, ficou ali firme. Ficou ali firme. Diante da palavra de Jesus, para Jesus, olha, eu não posso fazer isso. E ela, Senhor, ajuda-me. Como insistir com Deus. Insistir na oração. Ele está pronto a nos atender. Às vezes Ele quer testar a nossa fé também. Para saber se a gente crê mesmo. Ele perguntou a tanta gente, você acredita? Quem sou eu para você? Eu sou um qualquer ou quem sou eu? Uns dizem que o senhor é esse, tem não sei quem, não sei qual. Só um que respondeu, o senhor é filho de Deus. O senhor é o Deus, é Deus para nós. Então, quanta garra que teve essa mulher, não? Quanta garra. Quanto amor à sua própria filha. E são essas coisas que nos movem a fazer aquilo que parece impossível. E quando a coisa parece impossível para nós, não vai nessa conversa do inimigo que é impossível. Tem um Deus que para ele nada é impossível. Então nós precisamos ir a Ele. Ele é o nosso pronto atendimento, o nosso pronto socorro. Com toda sabedoria, com toda boa vontade, com todo amor, misericórdia. E às vezes a pessoa fala, acho que isso é no seu... Começa a interpretar. Quando uma pessoa ganha uma graça, um milagre, começa a interpretar tudo errado, porque não crê que Jesus está fazendo a obra nessa vida. Então é isso que eu queria comentar com você neste dia de hoje. Peço a você que passe esse texto, passe o texto. Se não quiser escutar o texto comentado, passa só isso aqui, Mateus 15, de 21 a 28. Aí a pessoa vai ler e vai perceber quem é que não tem dificuldade nesses tempos que nós estamos vivendo. Às vezes a pessoa está com um problema maior que esse, até maior. Tanta escravidão, é vício, é tanta coisa, é miséria, é corrupção, tanta coisa. E Deus pode nos libertar. Então é isso que eu queria comentar com você, que Deus te abençoe.
uma boa tarde e até qualquer hora, se Deus quiser.